Você já se imaginou ter filho em outro país, longe dos seus parentes? Será que sua vida seria mais ou menos caótica? Confira esse podcast para descobrir. Olá, aqui é Dani Bacelar e hoje a gente vai falar um bocadinho sobre o assunto de maternidade em outro país. E, gente, é um assunto simples e complexo ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui a gente vai passar para vocês um bocado da nossa experiência e tudo que a gente vê de forma equivocada ou então até errada em outros contextos, que fazem com que os casais se desentendam muito nessa parte que é de ter um bebê recém-nascido na sua casa. Ainda mais em outro país. Ainda mais em outro país, longe de parentes e tudo. E agora eu quero compartilhar com vocês um bocadinho da nossa história. E para ser ainda mais complexo, a gente vai falar sobre o nascimento da nossa segunda filha, que a gente já tinha uma, imagina só. Além de ter uma filha em outro país, a gente teve a segunda filha em outro país, em Portugal, e no início de uma pandemia com tudo fechado. Então, mais caótico que isso, gente, não tem como não ter. Mas aí, o que foi que a gente traçou? Uma das coisas que tanto eu quanto o Gustavo gostamos muito é de planejamento. A gente conseguiu estruturar como é que a gente ia fazer aquilo. Então, eu estava grávida, a gente ainda estava no 6º mês, a gente já tinha um plano traçado para quando a criança nascesse. Quando Diana nascesse. Então, a gente já sabia. Se Gustavo precisasse ficar comigo no hospital, a gente tinha 3 grandes amigas para poder ficarem com Sofia. Esse planejamento é importante contextualizar. Contextualiza ali. Eu gosto de ir logo pro final e Gustavo gosta de contextualizar. Tem que contar a história direito. Isso. Dani só quer ir lá pro fim. O que acontece? A gente já tinha uma filha, como o Dani falou. E o nascimento da nossa mais nova ia ser diferente da mais velha. Por quê? A gente estaria lá já com uma criança que já ia pra aula e tudo. Como é que vai ser? Que da primeira vez a gente não tinha nada disso. Ou seja, a atenção era toda dedicada pra nossa mais velha. E agora, como é que vai ser? A gente já tem a Sofia, que é a mais velha, e tem Diana. Melhor, vai ter a Diana. Como é que vai ser isso? E aí, Dani, antes disso, que ela falou, é que a gente fez esse planejamento. Como é que seria? Se precisasse ir para o hospital, não tivesse ninguém, a gente tinha que encontrar algumas pessoas, alguém com quem deixar a Sofia, se fosse o caso, alguém de confiança. E isso foi até mesmo antes de saber que ia ter uma pandemia. A gente não tinha a menor ideia ainda disso, de que teria pandemia. Porque Diana nasceu em maio e a pandemia começou, que se tornou pandemia mesmo assim, começou a fechar tudo, foi lá para março. Isso. 2 meses antes. E aí, a gente pensou em todo esse cenário. Poxa, se a gente precisar que Gustavo fique no hospital, e a gente traçou o pior cenário possível, que acabou calhando muito bem. Porque se Gustavo precisar ficar no hospital comigo, ou então com Diana, com quem vai ficar com Sofia? Então, a gente fez uma lista de 3 grandes amigas nossas e falamos com essas 3. E as 3 ficaram de prontidão. Elas já sabiam, não foi nada em cima da hora. Elas já sabiam o que podia acontecer. E aí e a gente traçou tudo muito bem amarradinho. Por exemplo, o Gustavo em nenhum momento dormiu comigo no hospital. Existem hospitais em Portugal que permitem que o marido... Em Portugal, eu falei português, foi? Que horror! Existem hospitais em Portugal que o esposo o pai pode dormir com a mãe no quarto. Mas no que eu escolhi, não podia. E, sinceramente, gente, eu até preferi. Porque ele dormia no espaço dele, eu dormia no meu espaço, eu cuidava do meu bebê, tanto de Sofia quanto de Diana. E quando elas estavam dormindo, eu dormia. Enquanto isso, ele dormia, descansava e ia trabalhar. E isso é uma das coisas também fundamentais. O papel do homem e da mulher na maternidade, durante a maternidade, tem que ficar muito bem definido antes de ter o filho. Por quê? E aí eu sei que pode vir alguns comentários de algumas feministas vindo aqui falar comigo e tudo, mas, gente, olha, presta atenção, isso é biologia. A mulher, ela vai precisar amamentar, ela vai precisar dar atenção para a criança.
ela não vai ter condição de dar atenção para a criança e trabalhar, depois voltar. Imagine só, isso é muito desgastante. E isso chega a ser injusto para a mulher, essa carga. Então a gente definiu muito bem isso. Olha, Gustavo, e a gente sentou e conversou, não é nenhuma imposição do outro. A gente conversa muito para chegar a um denominador comum. Um abre mão de uma coisa, outro de outra. E Gustavo ficou responsável por trazer justamente a renda, o dinheiro para dentro de casa. E eu fiquei responsável pela criança. E no fim do dia, os dois se juntavam para resolver o que precisava ser resolvido ainda. Então, Sofia precisava de alguma coisa, a gente resolvia. Diana precisava de mais alguma coisa, resolvia. E depois que a gente botava as duas para dormir, a gente ficava junto. E dava certo, deu certo, e até hoje dá certo isso, tá? Porque até hoje a gente tem isso, lógico. Hoje nós dois trabalhamos juntos, mas cada um tem o seu papel. A gente entende isso, essa dinâmica. E acaba que ninguém fica sobrecarregado e frustrado. E aí a gente já tinha definido isso antes de Diana nascer. Como seria toda essa dinâmica. E aí, como foi a sua perspectiva, a perspectiva de pai e de homem nesse cenário? Você explicou muito bem aí já. Como é que foi? Foi basicamente isso. A parte de, por exemplo, voltando bem até pro nascimento de Sofia, que foi a mais velha. Normalmente a gente está acostumado no Brasil o quê? O homem dormir lá no hospital e tal. Sei lá, eu acho que é muito... É meio cultural e tal, mas eu acho que é muito exagerado, acaba sendo muito exagerado. Depois que a gente começa a afastar um pouco e observar de forma menos enviesada, menos envolvida, do homem dormir lá no hospital com a mulher. É importante cuidar, eu concordo plenamente, mas talvez não haja essa necessidade toda, sabe? Talvez ela tá bem assistida, tá bem cuidada. Hoje em dia a gente tem telemóvel que pode ligar e até com câmera a qualquer hora, se tiver qualquer problema, qualquer eventualidade, vai lá. Tudo bem que a gente fica perto do hospital e tal, mas é relativamente perto do hospital, mas é mais fácil assim. E depois, quando Diana nasceu, assim, pra gente foi até uma surpresa isso, sabe? De como funcionou bem. Porque eu tenho que confessar, no início eu tava meio desconfortável com isso, de deixar a Dani no hospital com Sofia e eu ir dormir em casa. Por quê? Porque eu não podia. Eu fiquei desconfortável com isso, fiquei bastante desconfortável. Depois que eu vi que Dani ficou bem, isso me deu um alívio, isso que me deu um conforto. Que eu não dormi bem a primeira noite. Ainda mais que eu tinha passado a primeira noite que Dani foi pro hospital, ficou em 27 horas em trabalho de parto. Eu não dormi praticamente, dormi acho que 2 horas de um dia pro outro. Sofia ainda foi nascer lá quase de madrugada, foi no fim da noite. E depois disso eu fiquei acordado um tempão e tal, ainda tava acordando um tempão. Já no dia seguinte, de madrugada, é que eu consegui ir pra casa pra ir dormir. E Dani foi com Sofia. E eu só saí do hospital depois que Dani saiu com Sofia, mesmo que eu não tinha mais como ficar com elas. E assim, no início também eu fiquei desconfortável. E depois eu vi o quão magnífico era aquilo. Porque existia um porquê por trás. Então, o que eu achei incrível lá dentro do hospital de Portugal, no Hospital São João, que foi o que as meninas nasceram, é justamente esse cuidado que eles têm de deixar a mãe independente. Então, a enfermeira ou a técnica de enfermagem fica ali do seu lado e é você que tem que se virar para ver se tá fazendo certo e ela te corrige no que você precisa consertar, ajeitar, enfim. E isso é muito bacana. Outra coisa também que aconteceu no hospital. Antes das meninas nascerem, tanto Sofia quanto Diana, a gente decidiu que quem ia dar banho nas meninas era Gustavo. Por quê? Porque na amamentação a gente sabe que a conexão com a mãe é muito forte. E o banho também é um outro momento de conexão muito forte. E a gente queria que as meninas se sentissem ligadas tanto a mim quanto a Gustavo.
E foi incrível isso, né? A hora do banho era a hora do papai, a hora da amamentação era com a mamãe. E era incrível como essa dinâmica funcionava. E aí, na hora do banho, geralmente o Gustavo estava presente. E Gustavo dava banho lá e a enfermeira falava: mas não é a menina? Porque em Portugal todo mundo é menina, né? Independente da sua idade. Tá? No Brasil é equivalente a senhorita. Mas chama todo mundo de menina. Senhora, senhorita, todo mundo. Menina. Não é a menina que vai dar banho, não. É o pai que vai dar banho. E elas estranhavam, mas depois elas gostavam disso. Porque elas viam que o pai também queria participar daquele momento especial. Uma outra forma também que eu fiz de ter essa conexão foi na hora de dormir. Também. Tentar fazer isso na hora de dormir. Tudo bem que às vezes era um pouco mais difícil e tal. Mas foi uma estratégia. Mais difícil por causa que as mulheres dormiam mamando. Isso daí ele não podia fazer. Então, tinha essa dinâmica toda no hospital e eu gostei imenso porque eu cuidava de Diana, de Diana e de Sofia, uma vez que elas dormiam, eu ia descansar sem me preocupar em ter que conversar com Gustavo. E Gustavo ia dormir em casa, descansava bem, acordava, trabalhava, nos horários de visita ele ia me visitar. E quando terminava ele ia para casa descansar. Ele ficava bem, eu ficava bem e as meninas ficavam bem. Olha que beleza. Tudo muito bem estruturado. E isso aconteceu tanto com Diana quanto com Sofia. Para vocês verem que a pandemia não mudou esse cenário pra gente. E, na verdade, o de Diana foi até mais surpreendente do que o de Sofia, né? Porque o de mais Diana desafiador, né? foi, porque o de Diana tinha um monte de coisa que podia dar errado. Mas, por exemplo, tudo fechou. E agora, como é que vai fazer o supermercado? A gente fazia tudo online. E a gente já estava acostumado a fazer isso. Então, nossa dinâmica não mudou. No nascimento de Sofia também os avós estavam no hospital e tudo. E estavam com a gente em casa. No de Diana não tinha ninguém. Fomos só nós dois. E, de certo modo, foi até tranquilo isso, sabe? Não teve aquilo, porque não tinha ninguém pra dar apoio, não sei o quê. Foi tranquilo. Foi super tranquilo. Foi super leve. A gente levou de uma forma muito... Gente, foi encantador esse período. Eu acho que eu nunca Foi surpreendente, Foi né? surpreendente. Poxa, eu não imaginava que ia ser assim. Exatamente, foi surpreendente, porque a gente tinha traçado já um planejamento para isso. Então, Sofia estava bem, Diana estava bem, dentro do contexto familiar também, de ter filho em outro país. A pressão, gente. Não sei se vocês já ouviram. Quando a gente tem filho, fica assim... tem soluço? Bota fita vermelha na testa. Você não já ouviu isso? Já, nunca acreditei nisso. Mas enfim. Às vezes a gente botava... Eu já vi colocar a linha vermelha na testa e a criança parar, milagrosamente soluçar, não por conta daquilo, mas acabaram atribuindo aquilo e pronto. Mas assim, faça isso na criança, eu fiz isso, então eu fiz isso com você e você não morreu. Era pra morrer, era. Tá? Então, toda essa pressão, esse burburinho que os parentes acabam fazendo com a gente quando a gente tem filho perto deles, acaba quase sumindo. E o que acontece? Você se descobre como pai e como mãe. De uma forma surpreendente. A palavra é essa mesmo, surpreendente, porque você tira todo aquele peso, aquela expectativa, aquela cobrança, tá? E isso foi muito enriquecedor pra gente. Tanto para mim quanto para Gustavo, e teve um benefício incrível para as meninas, porque tinha vezes, hoje, todos os conselhos que eu dou para as mães, que elas vêm pedir, Dani, você tem algum conselho para mim? Eu tenho, siga o seu instinto. Siga o seu instinto, você vai saber, pode ser seu primeiro filho, seu segundo, seu terceiro. Aí já sabe tudo. Já no terceiro sabe, já sabe tudo. Já sabe. Mas assim... Mas o mais difícil é o primeiro. Você sente o que a criança tá passando. Filha. Por exemplo, teve uma vez, eu tinha acabado de levar a Sofia para casa. Minha primeira filha, em outro país. Tipo, uma casa cheia até. E ela começou a chorar. E eu não sabia porque ela tava chorando, porque a fralda tava limpa, ela tinha comido, tava tudo bem. E ela tava chorando e de repente eu pensei, a roupa tá muito quente. Porque na nossa casa a gente botou, tipo, aquecedores por tudo quanto é lugar. E aí a roupa, eu pensei assim, a roupa tá muito quente. Eu fui lá e eu troquei a roupa dela por uma mais leve e surpreendentemente ela parou de chorar. Isso foi o quê, gente? Foi instinto.
Então, siga o seu instinto, faça o que lógico, com bom senso, por favor, tá? Nosso apartamento era bem frio. Logo que a gente se mudou pra lá, sai até fumacinha na boca no inverno. Aí a gente foi melhorando aos poucos e tal. E quando a Dani tava grávida de Sofia, esse inverno, antes de começar esse inverno, no inverno que Sofia nasceu, a gente já começou a preparar a casa toda para o nascimento de Sofia, para que Sofia não ficasse com frio. E aí a gente botou janela dupla, não são vidros duplos não, janela dupla mesmo assim. Já tinha uma janela, a gente botou outra de vidro duplo. De vidro duplo. E aquecedor. Aí fui pesquisar um monte de coisas, aquecedor elétrico. Aí vi um aquecedor elétrico que tinha uma inércia bem alta. Assim, o que é inércia? Ele mantém a temperatura durante um longo tempo, sem gastar energia. Ele demora para esquentar, mas depois que ele esquenta, ele segura aquilo um longo tempo. E dava pra ficar ligado o dia todo. E aí o que a gente faz? Ele deixa esse aquecedor ligado o dia todo. Na verdade, fica ligado o ano todo. Ele só funciona no frio. Ou seja, no verão ele não gasta nada. No inverno só gasta para manter a temperatura da casa. E aí é fantástico isso. E aí a gente botou isso no quarto da gente, botou na sala e no quarto de Sofia. E é engraçado até que na primeira vez que a gente botou isso no quarto da gente, a gente foi dormir, tava frio e tal, a gente tava acostumado com o frio. Aí a gente foi dormir e uma bela hora de madrugada a gente acorda. Os dois acordaram ao mesmo tempo praticamente, tirando o edredom assim, pá! Meu Deus, já que eu tô os dois achando que estávamos em Salvador. Nós dois achávamos que estávamos em Salvador, sonhando com isso assim por causa do calor. E foi em desespero, gente. Eu disse assim, meu Deus, como assim? Eu dormi no Porto e eu tô acordando em Salvador, o que é isso? E aí é muito engraçado, os dois isso. Isso mas assim, foi fantástico isso, porque deixou a casa muito aquecida pra ela. E enfim, tudo isso pra gente chegar justamente ao instinto, né? Você se preparar a sua casa, se preparar pra ter uma mínima de qualidade de vida, porque é muita mudança ali. Pois é, por isso Sofia tava chorando de calor, coitada. A criança nasce, já bota um monte de roupa. Até no Brasil, até em Salvador, eu fico, desde mais novo, fico olhando assim, rapaz, quanta roupa é essa, pelo amor de Deus? A criança tá num calor violento em Salvador, nasce no verão e tá lá aquele calor, aquelas roupas todas, a criança toda agasalhada, até com luva e gorro. Uma das coisas também que aconteceu, que foi até boa, em termos de ter filho longe dos parentes. Quando Sofia nasceu, eu lembro que minha mãe chegou pra mim com excelentes intenções, baseada na história dela até. Porque, gente, quando a pessoa te dá uma opinião, ela tá falando um bocado da experiência dela. Nunca faz mal. Por isso que a gente fala, filtre. Filtre que é bom, que não é. E aí ela virou pra mim e falou, não, porque Sofia logo no início teve alergia à fralda descartável. E aí eu tive que usar fralda de pano, de tecido. E aí minha mãe falava, você tem que lavar as fraldas dela e a roupa todas à mão e não sei o que. Aí você imagina a loucura da pessoa, né? Eu ouvi o conselho dela e por uma semana eu pegava a Sofia, amamentava, botava pra dormir, aí eu parava, comia alguma coisa e ia lavar a fralda, não sei. Quando eu terminava, a Sofia acordava, aí eu tinha que cuidar dela. No final do dia, gente, depois de uma semana eu tava parecendo um zumbi. E eu falava, pare com isso. Ora. Ainda tinha uma coisa, dê banho com água filtrada. E fervida, tem que filtrar e ferver. Pelo amor de Deus, ora, a humanidade chegou até aqui. Nós passamos pela seleção natural, ora. Nossos antepassados tomavam banho de rio quando tomavam. Então pronto, ora. Pelo amor de Deus, a criança não vai morrer se tomar água. Eu tomar banho com água no chuveiro. Aí quando, depois de uma semana que eu percebi que aquilo dali tava acabando comigo, que não tava sendo bom, eu acabei com aquilo. Não, da água filtrada foi só uma vez, eu acho. Foi, porque eu disse, não vai ter. Tanto, aí Dani resolveu testar. Falei, não precisa disso. A outra coisa foi do que mesmo? Você já falou aí da fralda, lavar a fralda, bota na máquina, ora, pelo amor de Deus. E olha que Dani já tinha quebrado as tradições todas, porque o enxoval de Sofia foi lavado com máquina de lavar roupa, tá? Que queriam que lavasse também tudo à mão. Pois. Aí eu peguei de sabe de uma, vou botar... Com sabão de coco ainda por cima. Vai achar... Ai, eu não cheguei nem a comprar sabão de coco em Portugal. Não sei nem se existe isso lá em Portugal.
Então, aí eu peguei e desisti de fazer dessa forma depois de uma semana e botar tudo na máquina. E disse, vou ver o que é que dá. Compro o sabão especial para ela, que ela já tinha o sabão especial dela. Antes de lavar a roupa, eu boto a máquina para fazer um ciclo para limpar tudo que tem ali, para não ter vestígio de nada, e boto depois a roupa das crianças. E fiz assim, não deu em nada, elas estavam perfeitas sempre, e tá ótimo. E com Diana foi melhor ainda, porque tinha dias que eu não queria nem encher a banheira, que eu tava cansada, e ela tomava banho no meu colo. Ah, é? Pois E é. era muito gostoso, porque ela não chorava, ela tomava um banho direitinho, depois o Gustavo pegava ela, enxugava. Foi uma época muito bacana, muito boa na nossa vida. A gente relembrando essas coisas aqui, falando. Nossa, foi uma época inesquecível. E estar longe dos parentes, eu acho que fez com que a gente pudesse aproveitar mais isso. Por quê? Porque a gente justamente não tinha aquele burburinho. Lógico que também tem um lado que não é tão bom, que é da distância. Aí você deve estar se perguntando, Dani, sim, essa fase inicial, que é uma fase mais de pitacos, de sobrecarga, foi bom. Mas à medida que as crianças vão crescendo, a gente precisa dos contatos com os parentes. E você está super certa de estar pensando isso. E por isso também que a gente montou uma estratégia antes de ter filhos. Que é o quê? Como é que a gente vai estabelecer essa conexão? Mesmo à distância. E aí a gente estudando e vendo que dava certo com um e com outro, a gente viu que se a gente falasse por vídeo todos os dias, no início a criança ia escutar a voz do avô, da avó, e ia começar a reconhecer aquilo dali, pequenininho, que a visão não é tão boa, né, oftalmologista? E depois que ela cresce, fazer interações diretas com FaceTime, Skype, tem tanta coisa aí que você pode usar hoje, até o WhatsApp você faz essas chamadas e tal. E assim as meninas criaram um vínculo muito forte com os avós, mesmo à distância. Então, é cansativo? Porque todos os dias no início você tem que fazer isso. E depois de um tempo vai se passando mais, mas a criança já entende aquilo dali, aquele contexto. E era muito bacana, os avós sempre curtiram, as meninas sempre curtiram. E quando se encontravam, parecia que, tipo, viviam juntos praticamente. Pelo menos na perspectiva das meninas. Lógico, o toque, o abraço é diferente, tá? Mas dá pra você administrar a distância usando essas ferramentas. Não é que substitui, tá? O que Dani falou é super importante aí. O toque, o abraço, a presença física é super importante. Não é que essa presença online, a gente conversando pelo FaceTime, qualquer coisa do tipo, não é que vai substituir, mas ameniza, tá? É melhor do que ficar só por voz ou então ficar sem nada. Ameniza isso. Mas assim, ter filho fora de casa, quando eu falo fora de casa, fora do seu país, tem suas vantagens também em Portugal. Tem uma vantagem muito grande de médio e longo prazo, que é o quê? A qualidade de vida e a segurança. Isso daí, tipo, a maioria das famílias que vêm falar com a gente, o que eles querem é isso, ir para os filhos. Eles querem mudar a vida deles para dar uma melhor vida para os filhos, uma melhor perspectiva para os filhos. E a gente também sempre pensou nisso. E eu acho que isso daí é uma das coisas que não tem preço, que não são negociáveis. Quando a gente está no Brasil, a gente gosta muito das crianças, das meninas estarem perto dos avós, de brincarem e tudo. Mas a gente também entende que no Brasil hoje não tem as condições favoráveis para elas crescerem bem como pessoas mesmo, porque ela não consegue explorar a cidade. Ela não consegue, a gente não consegue sair e se sentir seguros quando a gente está no Brasil. A gente sabe também que o ensino do Brasil tá uma coisa absurda, também de caro, não sei como é na sua cidade, mas a gente já viu várias escolas em Salvador que são absurdas de cara. Eu já vi também escolas no Rio de Janeiro que são incrivelmente caras, escolas até boas, mas muito caras. Em Portugal a gente não vê isso, quer dizer, uma escola em Salvador de um nível mais ou menos, paga-se uma escola tipo top em Portugal. É verdade. Bilíngue e tal, então. E tem o ensino público em Portugal também, que é muito bom.
E os portugueses são super acolhedores, as crianças que estão ali também no sistema são bem acolhedores, lógico. Tem crianças e crianças, tem famílias e famílias, mas o contexto geral é esse, é de um povo acolhedor. Então, o que a gente quis, o grande objetivo desse podcast é te mostrar todos os passos aí da maternidade durante esse percurso, desde antes de você ter o bebê, você se planejar, definir uma estrutura muito bem feita dentro de casa. Quando tem um recém-nascido, como pode ser leve isso, a estrutura, tudo que você pode fazer. À medida que a criança cresce, como ter esse vínculo com os parentes distantes, através de vidas e tal, e valorizar também quando vocês estiverem juntos, tá? Que vai ser muito importante, você vai valorizar isso muito quando você der esse passo. E ver também o contexto de criação a médio e longo prazo também, que é muito positivo. Então foi esse o grande objetivo desse podcast. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha anotado essas dicas. E se você tiver qualquer sugestão e tiver no podcast do YouTube, deixa aqui pra gente, que eu vou adorar ler a sua sugestão. Até o próximo.